Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para uma era que parece muito distante, sabe? A era vitoriana, com seus espartilhos, cartolas e chaminés soltando fumaça por todo lado. Mas o mais curioso é que as rachaduras, os medos e as contradições daquela sociedade, no fundo, têm tudo a ver com o nosso mundo de hoje. Vamos começar a explorar essa conexão? E a grande questão que define a era vitoriana é justamente esse paradoxo. De um lado, você tinha o Império Britânico no seu auge, um monte de invenções mudando o mundo, uma fé quase cega na civilização, mas do outro lado, a gente viu uma pobreza urbana assustadora, uma exploração brutal e uma ansiedade espiritual profunda. Como é que essas duas realidades tão diferentes podiam existir ao mesmo tempo, no mesmo lugar? Para a gente entender o que os críticos literários da época estavam falando, primeiro a gente precisa sacar o mundo que eles estavam olhando. E esse mundo era, na essência, dividido. Um verdadeiro palco de contradições gritantes entre o que se mostrava em público e o que acontecia de verdade. Olha só, aqui o conflito fica escancarado. De um lado, o sonho, a força da indústria, um império gigantesco, um código moral super rígido. Do outro, o pesadelo, a sujeira das fábricas, a vida nos cortiços e uma hipocrisia que, vamos combinar, contaminava tudo. Era uma sociedade em guerra com ela mesma. E o que alimentava essa contradição toda? A Revolução Industrial. Ela mudou completamente a paisagem, criando cidades que eram, ao mesmo tempo, maravilhas da produção e verdadeiros infernos sociais. A vida das pessoas passou a ser controlada pelo ritmo da máquina. E para os mais pobres, o sistema não oferecia ajuda, não. Oferecia as workhouses, que eram instituições feitas para serem tão cruéis que ser pobre parecia um crime que precisava ser punido. E lá no topo, a elite vitoriana virou mestre na arte da duplicidade. A pose de respeitável, o discurso do dever, a filantropia, muitas vezes era tudo uma grande encenação. Uma fachada de virtude que servia para ignorar um fato bem simples. O luxo de poucos era construído em cima da miséria de muitos. É exatamente aqui que a literatura entra em cena. Diante dessa sociedade toda fraturada, alguns escritores não foram apenas contadores de histórias. Eles agiram como sismógrafos, sabe? Super sensíveis, capazes de detectar os tremores profundos e as falhas morais da sua sociedade. Vamos ver como eles fizeram isso. Essa ideia do sismógrafo literário é perfeita pra gente. Pensa só, um autor, assim, não está só descrevendo o que ele vê. Ele está sentindo as forças tectônicas, aquelas pressões invisíveis que estão prestes a rachar a superfície da sociedade. E, numa era sem os meios de comunicação de hoje, a literatura tinha um poder, nossa, um poder imenso. Era um dos principais palcos para o debate público. Então, esses autores nos dão um diagnóstico muito preciso das doenças daquele tempo. O nosso primeiro sismógrafo, William Blake, foi talvez o mais radical de todos. Ele não criticou só uma lei ou um costume. Não. Ele foi na raiz. Ele atacou os pilares da sociedade: a religião organizada, a economia industrial e a própria ideia de que a razão era mais importante que a imaginação. Essa frase do Blake, algemas forjadas pela mente, é muito poderosa. Para ele, a exploração de crianças nas chaminés, a religião que oprimia e a filosofia que quebrava o ser humano em pedaços não eram problemas separados. Eram, na verdade, sintomas da mesma prisão mental. E ele usou a sua arte para tentar nos libertar disso. Agora vamos para uma figura que parece o oposto completo do Blake, Jane Austen. Ela não escreve sobre fábricas nem sobre revoluções. O mundo dela é a sala de estar. Mas olha, não se engane, por trás dos bailes e dos pedidos de casamento tem uma crítica social afiadíssima acontecendo. A genialidade da Austen era funcionar como uma espécie de agente dupla. Ela dominava as regras sociais da sua época para, de dentro do sistema, mostrar todas as suas falhas. A ironia dela revela um mundo onde a segurança de uma mulher dependia totalmente de um bom casamento. Com isso, ela expõe toda a hipocrisia e a pressão de uma sociedade patriarcal. E claro, é impossível falar da era vitoriana sem falar de Charles Dickens. Mais do que qualquer outro, ele conseguiu capturar os grandes paradoxos da sua época em histórias que a gente nunca mais esquece, transformando o romance numa ferramenta poderosa de mudança social. O que Dickens fez foi pegar a miséria que a elite tentava varrer para debaixo do tapete e colocar bem no centro do palco. Personagens como Oliver Twist não eram só estatísticas, eram seres humanos e a dor deles se tornava impossível de ignorar. Ele atacou a burocracia, a lógica fria que tratava pessoas como números,
E, principalmente, ele defendeu o direito à infância num mundo que parecia querer esmagá-la. Ok, agora vamos puxar essa discussão para os dias de hoje. Porque a pergunta mais importante é: por que esses autores ainda são tão relevantes? E a resposta é que as doenças sociais que eles diagnosticaram, bom, elas não sumiram, elas só mudaram de cara. Aqui a gente consegue ver as conexões de forma bem direta. A lógica do capitalismo industrial que explorava os trabalhadores evoluiu para um sistema global que gera pressões bem parecidas. A poluição das fábricas, que era local, virou uma crise ecológica planetária. E se os vitorianos tinham uma crise de fé em Deus, hoje a gente vive uma crise de fé no futuro, marcada por uma ansiedade e um isolamento que o mundo digital só amplifica. Então, o ponto central é este. Ler Blake, Austin ou Jenkins hoje não é só um passeio pela história. É como pegar uma caixa de ferramentas. Ferramentas que nos ajudam a enxergar as algemas forjadas pela mente do nosso próprio tempo, a ironia por trás das nossas convenções sociais e a humanidade que a gente perde quando os sistemas se tornam mais importantes que as pessoas. E a gente termina com essa pergunta no ar. Essa tensão fundamental da era vitoriana entre o avanço material e o bem-estar das pessoas ainda define o nosso mundo. Esses autores nos deram o diagnóstico há quase 200 anos. A questão que fica para a gente é: por que ainda estamos lutando contra os mesmos sintomas?